Você mencionou que a FTSA ela buscou ser um seminário interdenominacional, ou seja, ela atende hoje diversas denominações reformadas, batistas, presbiterianas, metodistas, pentecostais, assembleianos, né? Uhum. Como é que então a FTSA ela se posiciona nessa pluralidade denominacional no contexto brasileiro, sem perder as raízes e a fidelidade das escrituras? E de que maneira essa colaboração entre diversas denominações também ajudou a fortalecer o ensino teológico? Olha, pelo fato de sermos interdenominacionais, nós não Uhum, ensinamos doutrinas para as pessoas. sim. Quando eu Uhum, falo que nós não ensinamos doutrinas confessionais, seja ela aham, em perspectiva luterana, em aham, perspectiva batista, presbiteriana, metodista, uhum, etc. Então, não é da nossa, digamos assim, competência fazer isso, né? uhum, O que nós fazemos é que nós damos aos estudantes as vertentes, por exemplo, para que ele entenda a teologia fora do seu arraial, fora do aham, seu contexto. Vou dar um exemplo. Classicamente, a gente tem, né, os três grandes pontos e vertentes da escatologia, que seja aham, pré-milenista, com todos os seus ramos, né, dispensacionalista, no caso uhum, os assembleianos, histórico, no aham, caso de muitos do movimento histórico. uhum, Nós temos depois o amilenismo e tem o pós-milenismo. uhum, uhum, Então, na FTCA, a gente não ensina nenhuma corrente dizendo assim, essa daqui é a certa, né? aham, Batismo infantil, batismo adulto. Qual que é o certo e qual que é o errado? Não é a nossa pegada. Então, o que a gente aham, ensina para o estudante? Você tem que saber quais são as posições, as vertentes. Para reforçar o que você tem, a gente sempre diz assim, sim. nós não estamos aqui para tirar o que você tem, nós estamos aqui para te oferecer aquilo que você Uhum, não tem. Então, ele também precisa saber uhum, por que um presbiteriano, por exemplo, batiza sim. criança e encontra fundamentação teológica e bíblica para Uhum, isso. E por que um aham, batista não batiza as crianças e batiza o adulto e aham, encontra fundamentação bíblica e teológica para isso. uhum, Jamais para colocar em contra um com o outro, mas para que sim. haja uma perspectiva, puxa, eu entendo isso, eu continuo crendo no Uhum, que eu creio, mas também para gerar respeito, gerar companheirismo, e para que uhum, estas coisas que sempre nos dividiram, né, e continuam nos dividindo, pelo menos os nossos estudantes, eles têm uma visão exato. de abrangência, de respeito e de entender o ponto de vista lá das outras pessoas, né? Então, Uhum, uma faculdade que tem isso, ela acaba sendo um uhum, celeiro sim. de oportunidades e de convivência, porque você acaba Uhum, convivendo com assembleiano, com um sim. presbiteriano, com um batista, gente de comunidades Aham, independentes que são de linha pentecostal carismática, aham, uhum, e os alunos chegam assim, muito cada um nos seus bloquinhos, né? Depois, é. quando eles começam a perceber que existe uma vida além dos seus muros, Uhum, eles ficam assim impressionados e é. isso gera uma formação para a vida, né? De Uhum, relacionamento e de unidade da igreja. Acho que aham. isso é muito Você importante. acredita, você acredita que, então, assim, a ideia é fazer uma teologia que ensine a pessoa a pensar e não dizer o que ela deve crer? Seria Do isso? ponto de vista doutrinário, não. Mas do ponto de Aham, vista em que há um consenso da fé cristã, como, por exemplo, ressurreição de Cristo, que ele morreu, ressuscitou uhum, dentre os mortos, que ele encarnou, o verbo se uhum, fez carne, né? Então, aham, aham, nessas questões, eu acho que, assim, nós temos um consenso, né? Digamos assim, sim. a grosso modo, o meu professor, o Dr. Carlos Vanengen, que foi o meu orientador lá do doutorado no Fuller, né? Ele dizia que o Aham, único documento da igreja que a gente pode dizer que tem unidade é o credo apostólico. aham, É o credo apostólico, porque no batismo a gente aham, não tem, na forma de governo a gente não tem, na ceia do Senhor a gente não tem, uhum, né? Em doutrinas a gente não tem. Então, aham, um ambiente interdenominacional, ele faz com que o credo apostólico cresça,
né? Uhum. Creio em Deus, na Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Isso. Santo. Creio na igreja. Olha que coisa, né? Uhum. Fantástica. É. Creio na ressurreição dos mortos. Então, eu acho que isso é muito bonito numa instituição Uhum. internacional, não criticando ou falando mal das denominacionais, mas as Sim. denominacionais também vão fazer um grande esforço para colocar uma formação a partir dos moldes confessionais, né? Sim, sim. E às vezes não está muito preocupada para conhecer o mundo confessional de um outro segmento. E eu acho que isso pode se transformar num reducionismo e conspirar contra a unidade da igreja. Exato. E nessas divisões todas, todos nós vamos morar juntos no céu. Pois é, né? É. Cristo quebrou a barreira, destruiu o muro né, destruiu a da inimizade que havia entre nós, e parece que a gente gosta de ir lá e botar. Não, o senhor quebrou aqui o muro da inimizade, mas eu vou colocar mais um tijolinho, outro. Exato, exato.